antes da última era glaciar. Grandes mamíferos eram os soberanos das planícies da América do Norte. Mamutes lanudos, tigres de dentes de sabre e outros animais extraordinários. Atualmente já não se vê nada assim. Mas, subitamente, desapareceram. E ninguém sabe porquê. Aconteceu muito rapidamente. Foram os seres humanos a extingui-los? O homem talvez chegasse à América do Norte como super predador. Ou o seu destino foi o que enfrentamos atualmente, com o clima em crise? Temos de saber como o nosso planeta reage a esses acontecimentos. Ou foi algo vindo do espaço? Agora, uma nova teoria veio deixar a questão totalmente em aberto. Certo, foi o inferno na Terra, um dia muito mau. E os cientistas procuram entender o significado de novas descobertas. São precisos indícios concretos, extraordinários, e eu ainda não os vi. Nova vai ao âmago desta controvérsia na esperança de encontrar a resposta. Isto é arte. Para mim, isto é uma imagem da Mona Lisa. Isto é a ciência em ação. As apostas são altas. E os resultados são incertos. Vamos conhecer a investigação para resolver o mistério desta última extinção. Há 13 mil anos, o clima da Terra não diferia muito do atual. Mas de súbito mudou radicalmente. Foi misteriosamente feito recuar até à era glaciar. E alguns dos maiores animais que já tinham vivido desapareceram. Eram criaturas enormes, entre elas um mamute lanudo, semelhante ao elefante moderno, com pelagem espessa e dentes enormes. E o tigre de dentes de sabre, um predador cruel, mais parecido com um urso do que com um leão. Estes animais magníficos dominaram a Terra durante mais de 100 mil anos. Então, como os dinossauros, 65 milhões de anos antes, desapareceram de toda a América do Norte num instante geológico. A extinção final. Porém, contrariamente ao caso dos dinossauros, ninguém sabe porquê. A diversidade de vida animal era incrível. Atualmente já não se vê nada assim. Gary Haynes, arqueólogo da Universidade de Nevada em Reno, estuda os restos destes animais e dos seus parentes modernos, para tentar perceber o que aconteceu a esta incrível diversidade de vida animal. Havia vários tipos de mamute, mastodontes, havia grandes predadores e havia um leão maior do que o atual leão africano, mas muito semelhante. Havia o tigre de dentes de sabre, talvez o mais memorável de todos os animais. Parece um gato enorme, mas com uns dentes curiosos. Em alguns, são grandes dentes encurvados como a lâmina de um sabre ou de um punhal. Ao todo, havia entre 15 e 35 tipos de grandes mamíferos que se extinguiram subitamente. Entre eles, preguiças gigantes, que podiam ser tão altas como uma girafa e ter a corpulência de um elefante. Também havia criaturas maravilhosamente estranhas, como o gliptodonte. Imaginemos um tatu enorme com uma grande carapaça que o defendia bem dos predadores. Atualmente já não se vê nada assim. Alguns talvez atingissem o tamanho de um Volkswagen Karossa. Havia uma grande riqueza de animais. Se formos à África num safari, estaremos a ver como era a América do Norte. Havia uma grande diversidade de grandes e belos animais. E ao que parece, perderam-se num instante. O geólogo James Kennett também se sente fascinado pelo que extinguiu estes animais. E várias das descobertas ao longo da sua carreira ajudam a fazer luz sobre o mistério. É uma paixão já tão antiga que ele escreveu acerca dela nos seus primeiríssimos livros de textos científicos, aos 11 anos.
Já queria ser geólogo e escrevi uns livros. Um é sobre paleontologia. Tem um desenho de um tigre de dentes de sabre, e isto é a minha versão do mamute lanudo. É nítido que já sentia interesse pelo que tinha extinguido estes animais, pois a explicar o que era este megatério, esta preguiça gigante da América do Sul, disse sem proteção foi extinta pelos homens das cavernas devido à sua estupidez. Mas Kenneth diz que não há estupidez em tentar perceber por que desapareceram estes grandes mamíferos, especialmente agora que os seres humanos receiam as alterações do ambiente. Aconteceu muita coisa, e muito rapidamente. O dia em que se extinguiram foi um dia triste. Extinguiram-se e muito subitamente. A extinção destes animais deixou os cientistas perplexos durante séculos. Mas atualmente há uma nova teoria, controversa, que talvez a explique. Alan West está a escavar em busca dos indícios concretos. Ex-geofísico da indústria mineira e petrolífera, West recorre agora aos seus conhecimentos para investigar este mistério. Milhões e milhões de mamutes, mastodontes, tigres de dentes de sabre, um camelo americano, um cavalo americano, todos pastavam em toda a América do Norte e desapareceram exatamente nesta fronteira. Esta fronteira de extinção, bem visível neste leito de rio no sul do Arizona, perto da fronteira do México, aparece por baixo de uma camada de terra escura de mau presságio, formada por plantas e algas decompostas. É o chamado tapete negro. Aqui retiramos algum do sedimento subjacente ao tapete negro. Agora estou a retirar pouco mais de 1 centímetro subjacente ao tapete, que é a terra que os mamutes teriam pisado. Portanto, esta é a zona de ação. O que este tapete tem de belo é ser um retrato extraordinário do passado. Em qualquer tipo de registro geológico, é muito raro podermos apontar para um ponto qualquer e dizer foi aqui que muito subitamente aconteceu qualquer coisa. Nos últimos 3 anos, o West tem recorrido às suas poupanças para a reforma e enviado caixotes com terra a colegas em todo o mundo, numa tentativa de solucionar o mistério. West tornou-se o seu próprio expedidor de terra da era glaciar. Numa das primeiras descobertas, a equipa achou vestígios de irídio, um dos elementos mais raros da crosta terrestre. Essa descoberta significou que talvez estivessem na pista de algo muito importante. Em finais da década de 70, um vencedor do Prémio Nobel chamado Luís Alvarez e o filho Walter também acharam irídio em camadas geológicas de há 65 milhões de anos, a época em que os dinossauros se extinguiram. Foi um achado espantoso. Embora haja irídio na superfície da Terra em quantidades minúsculas, porém, há em grandes quantidades nos meteoritos e noutros materiais cósmicos. Pelo que, se achamos um aumento de irídio numa camada, suspeitamos logo de um acontecimento cósmico. À medida que os indícios aumentavam, o veredicto parecia ser incontornável. Um asteroide vindo do espaço tinha matado os dinossauros. A era das feras gigantes que tinham governado a Terra durante milhões de anos tinha findado com uma explosão. Assim, níveis elevados de irídio por baixo do tapete negro significam que os animais terrestres gigantescos da era glaciar tinham sofrido o mesmo destino? Alan West e James Kenneth fazem parte de uma equipa cada vez maior de cientistas que analisam este novo indício. E agora propõem que há 12.900 anos um cometa chocou com a Terra. Esta catástrofe cósmica teria devastado os grandes animais terrestres. É difícil compreender bem este desastre. Uma das imagens mais próximas que temos é o impacto de uma bomba nuclear, ou talvez de várias.
Imaginemos várias detonações nucleares a ocorrer em zonas vastas, a provocar grandes vagas de pressão e vagas térmicas, e a derrubar florestas, com incêndios em áreas extensas. Com muita destruição da vegetação. Os incêndios em áreas extensas no continente teriam destruído os recursos alimentares de muitos destes animais. Fomos a hipótese de ter sido isso que extinguiu preferencialmente os animais maiores. Quanto maior fosse o animal, mais devastadores seriam os efeitos. Foi o inferno na Terra. Um dia muito mau. De certo, um dia tão mau deixaria indícios óbvios. Como esta cratera de impacto com mais de 50 mil anos. Mas até agora não se encontrou nenhuma cratera. O que significa que a equipa tem de achar outras provas de peso. Vai agora aos confins da Terra para consegui-lo. Incluindo aqui o manto de gelo da Groenlândia. Paul Majeski, da Universidade do Maine, juntou-se à equipa e está particularmente bem apetrechado para esta missão. É um dos maiores especialistas mundiais em glaciares e já atravessou a Antártica mais vezes do que qualquer outro. Se este magnífico glaciar esconder algum indício de um cometa que extinguiu os grandes animais, Majeski quer encontrá-lo. Talvez consiga. Este gelo antigo não só é belo, mas também é uma excelente biblioteca congelada com informações sobre a história da Terra. Estes icebergs têm dentro uma história notável. Em cada camada de neve de um ano está um arquivo espantoso do ambiente dessa época. Estes glaciares são como discos rígidos de computadores gigantescos, repletos de dados relativos ao gelo, incluindo poeira microscópica. A própria neve agarra todas as partículas de poeira, a química proveniente dos vulcões, dos incêndios florestais, das quedas de meteoritos. Algures no enorme manto de gelo da Groenlândia estão a neve e a poeira que caíram quando os mamutes percorriam a Terra. E talvez os indícios químicos de um impacto cósmico que o extinguiu. Mas como achar essa camada de gelo? Durante o curto verão da Groenlândia, Nova trouxe aqui Paul Majeski para enfrentar este desafio. Majeski trouxe consigo o colega Andrei Kurbatov, especialista em análise de glaciares em busca de partículas microscópicas. Majeski e Kurbatov vão procurar no gelo indícios concretos do impacto, em especial materiais extraterrestres como o irídio, a pista que ajudou a explicar a extinção dos dinossauros. Porém, a primeira etapa é o grande problema de achar a camada de gelo de há 12.900 anos no vasto manto de gelo antigo da Groenlândia. Não adiaremos essas duas datas porque vai haver um eclipse. É por isso que Majeski está a trabalhar com J.P. Stephenson, cientista dinamarquês que conhece este glaciar melhor que ninguém. Se repararmos, veremos esta linha branca entre as duas negras. É a última camada deste gelo da era glaciar. A camada de gelo que procuram está entre dois aspectos distintos derivados das condições da era glaciar. Os glaciares conservam a neve em camadas anuais que podem ser bem visíveis, como os anéis dos troncos das árvores. Nas orlas do manto de gelo da Groenlândia, essas camadas ficam expostas. É como com as camadas de terra expostas no tapete negro. E há outro paralelo. Tal como o tapete negro do Arizona surge no ponto onde os animais se extinguiram, aqui na Groenlândia também há uma marca visível dessa altura.
O gelo da última era glaciar é cinzento, porque o clima árido durante uma era glaciar causa erosão do solo e lança para a atmosfera poeira, que depois fica presa no gelo. Essas faixas de cor, que alternam entre o cinzento e o branco, são bem visíveis nesta fotografia aérea. O gelo da época em que os mamutes se extinguiram deve estar entre estas duas faixas de cinzento. E todos os anos, durante o curto verão da Groenlândia, em que o glaciar não está coberto de neve, estas diferenças de cor são visíveis na superfície do gelo. A este gelo escuro chamamos gelo de veludo, pois corre de modo suave, brando. Ali ao fundo, vemos que surge gelo muito mais agreste e esbranquiçado. Quase se vê a transição até à encosta. Stephenson analisou esta zona e achou indícios concretos de gelo desse período misterioso. Valendo-se destas diferenças de cor, vai para uma encosta com ambas as cores de gelo. Este sítio promete, mas como sabes, Paul, na ciência tentamos sempre na esperança de estarmos certos. Nesta altura este é o meu melhor palpite. Isto é a ciência em ação. E também uma aposta forte num simples palpite, ainda que fundamentado. Quero tirar amostras do cimo. Mas confirmar se este local é o certo exigirá uma análise molecular sofisticada, que só poderá realizar-se no laboratório. Para já, o trabalho é colherem as amostras e terem esperança em estarem no sítio certo. Usa um escopro. Maevski e Kurbatov abrem uma vala de 17 metros na encosta até a estas camadas postas. Desde o gelo mais recente até ao gelo mais antigo das profundezas da era glaciar. São colhidas amostras a intervalos de 15 centímetros. Deste modo, notar-se-á qualquer alteração dos níveis de materiais extraterrestres, como o irídio. São necessárias muitas amostras. São usados boiões especialmente esterilizados para guardar o gelo, que será analisado para saber se contém irídio. Isto deve bastar. São colhidas outras amostras para saber se há isótopos de oxigênio úteis na determinação da idade exata do gelo. Por fim, são colhidos pedaços de gelo para saber se contém outras pistas que sejam as impressões digitais de uma catástrofe cósmica. Está muito em jogo. Só depois de analisar estas amostras é que Maevski saberá se esta viagem foi um desperdício de tempo ou se poderá fornecer a prova inabalável de que a Terra foi atingida por um objeto vindo do espaço há apenas 12.900 anos. Um objeto suficientemente grande para levar à extinção até 35 tipos de animais. É uma afirmação extraordinária. Não é impossível ter acontecido assim algo tão recentemente. É apenas extraordinariamente improvável. E quando afirmamos algo tão improvável, necessitamos de provas extraordinárias. E eu ainda não vi provas extraordinárias. O físico Mark Boslow analisa impactos de cometas e asteroides. Diz que uma forma de avaliar se houve um impacto devastador é calcular as probabilidades estatísticas dele acontecer. E as hipóteses não parecem ser muitas. Há improbabilidades atrás de improbabilidades. Talvez seja algo que só possa acontecer uma vez na idade da Terra. E está a custar-me acreditar que algo assim acontecesse tão recentemente. Boslow recorre a alguns dos computadores mais potentes do Ministério da Energia para fazer modelos de diversos impactos cósmicos e explosões em pleno ar. Nesta simulação, faço um pequeno asteroide a cerca de 48.000 km/h explodir a 8 km da superfície. E demonstra claramente o seu poder devastador. No centro de tudo, as temperaturas são tão altas como a superfície do Sol. E este vórtex desloca-se a velocidades supersónicas. Portanto, é como um tornado ultra quente. Penso que é um dos acontecimentos mais extremos que poderia ocorrer na superfície da Terra. Boslow diz que, embora um acontecimento assim de certo devastaria o ambiente e os grandes animais,
Creio que haja explicações muito mais simples. Já ouviram falar na navalha de Occam? Diz que a explicação mais simples talvez seja a melhor. Para mim, há outras hipóteses que não são tão extraordinárias. Parece-me um tanto rebuscado. Há muitas espécies que não se extinguiram, o que pode ser difícil de explicar. Porque não foram afetadas, se todos aqueles grandes mamíferos foram. Porque não foram afetados os veados, os alces e os ursos. Porque sobreviveram. Haverá uma explicação mais terra a terra para estas extinções misteriosas? Talvez. E para entendê-las, é importante investigar como era o aspecto da Terra nessa época. É o trabalho que Vance Haynes, arqueólogo lendário da Universidade do Arizona, realizou. Um dia, na década de 60, ao atravessar este leito de rio, Haynes viu ossos engastados na parede do desfiladeiro. Eram de um mamute. A investigação que a seguir fez neste local deu-nos uma das melhores imagens da vida aqui há cerca de 13.000 anos. Atualmente, é difícil concebermos essa imagem quando vemos o Arizona atual. Em vez de cidades em crescimento, havia vales repletos de animais. E em vez dos reformados e jogadores de golfe que aqui vêm, havia outros imigrantes. Os primeiros seres humanos bem documentados da América do Norte. Os Clovis. Os Clovis parecem ter chegado a esta zona pouco antes da formação do tapete negro. As poucas informações que temos acerca deles provêm dos seus utensílios muito bem concebidos. E das pontas de lança, chamadas pontas Clovis. Isto é arte funcional. Pode servir como faca e como projétil. Mas a função básica é bater caça. Porém, eles davam-se ao trabalho de criar simetria. Estas elegantes armas de pedra foram um grande progresso na tecnologia da caça. Ao ver a sua tecnologia da pedra, penso que era um povo muito sofisticado. Esta ponta talvez fosse colocada numa lança que era ou arremessada ou disparada com um atira-lanças. A ideia era que, logo que a ponta penetrasse no animal, o cabo soltar-se-ia e a ponta ficaria cravada no animal, mas eles tinham uma recarga, digamos, para tornar a disparar. As escavações de Haynes no tapete negro provaram que os Clovis caçaram o mamute e outros animais até eles se extinguirem. Foi aqui que esses animais tiveram um fim súbito. Já vimos várias vezes que este nível tem 12.900 anos do calendário. O que quer dizer é que há 12.900 anos aconteceu algo que não entendemos. Os esforços para explicar o mistério conduziram a pistas muito peculiares. O valor destes indícios, guardados a 7 chaves nas caves do Museu Estadual do Arizona, não é uma treta. Mas os indícios são exatamente isso. Um pedaço antigo de excremento de preguiça gigante. Ouviram bem? Excremento de preguiça gigante. Isto não é ciência de alto nível. Ao trabalharmos com isto no laboratório, já sabemos ao que cheira. Jim King, o ex-diretor do Museu Carnegie da História Natural, diz que o excremento de preguiça é uma mina de provas de como estes animais viviam e talvez morriam. O excremento fossilizado é fabuloso, pois tenho aqui a prova do que estes animais comiam. Vêm-se fibras, pedacinhos de galhos. Grande parte era fibra de árvore de Josué. O estrume, descoberto numa gruta num montículo de 1,5 metro de altura, tem alto teor de carbono, pelo que é perfeito para a datação pelo radiocarbono. O último estrume desta gruta data de há cerca de 12.900 anos. A época em que aparece o tapete negro. E pouco depois de os objetos de pedra indicarem a chegada dos Clovis.
Os cientistas recorreram a esta coincidência para apoiar a teoria de que estes primeiros caçadores foram a causa da extinção dos grandes animais terrestres. O homem talvez chegasse, nessa altura, como superpredador à América do Norte, onde a fauna, ingênua, não fazia ideia do que enfrentava. O superpredador tinha comunicação e armas. Caçava em grupos, tinha coordenação, tinha tudo o que vocês e eu levaríamos para caçar animais de grande porte. A história mais recente apoia esta teoria. Na Ilha Maurícia, a chegada dos holandeses condenou o pássaro dodó. E na Nova Zelândia, os primeiros colonos extinguiram a moa. Mas poderia isso também ter acontecido a estes grandes animais em toda a América do Norte? Os dados não apoiam essa ideia, que para mim é inconcebível. Kenneth diz que a ideia de que seres humanos primitivos extinguiram estes animais possantes é absurda. E que, embora isso pudesse acontecer em ambientes pequenos, como ilhas, é inimaginável que pudessem provocar tal destruição num continente tão vasto como a América do Norte. Não tinham a tecnologia dos seres humanos modernos, nem helicópteros, nem metralhadoras, nem navegação por satélite, nada. O que sempre me intrigou. Como conseguiram seguir o rastro desse último cavalo, ou mamute, ou camelo? Sempre fiquei perplexo. Não fazia sentido. Se a teoria da matança excessiva pelos seres humanos, como é designada, não fornece toda a resposta, que mais a fornecerá? Esta não é a primeira expedição que Paul Majeski faz a estes glaciares em busca de novas provas. Na década de 90, Majeski perfurou o manto de gelo da Groenlândia até ao centro e extraiu amostras cilíndricas de gelo com mais de 200 mil anos para entender como o clima do mundo tinha mudado. Na altura, ninguém pensava em averiguar a presença de indicadores de impacto, como o irídio. Mas acharam algo de notável. As amostras cilíndricas de gelo provaram que o clima da Terra podia mudar muito rapidamente. A análise molecular sofisticada ao gelo pode revelar a temperatura da época em que o gelo se formou. O gelo dessa época, em que os animais se extinguiram, revela uma alteração muito invulgar. As temperaturas tinham baixado muito. Aconteceu muito depressa. Se pensarmos bem, é inacreditável. É uma alteração total do estado do sistema climático. Foi como passarmos de 2 ou 3 meses de inverno no norte de New England para, digamos, 11 ou 12 meses de inverno ao longo do ano. Talvez em menos de 2 anos, as temperaturas anuais da América do Norte baixaram 8 graus. O que poderá parecer pouco. Porém, a última vez que esteve tanto frio na região onde atualmente é Chicago, ficou tudo debaixo de 1,5 km de gelo. Em grande parte do mundo, os climas mudaram. Alguns sítios tornaram-se mais frios. Outros secaram, o que originou mais incêndios. Foi essa mudança climática súbita, e não os clovis, o que extinguiu os grandes mamíferos terrestres? Na história geológica, há períodos em que tudo se desordena, e este foi um. Houve uma grande alteração do clima e alguns animais não se ajustaram a essa alteração. Gary Haines diz que é verdade. Mas houve mais períodos idênticos de alteração do clima, e estes animais sobreviveram. Porque os teria extinguido esta. Ele está convicto de que, embora o clima talvez ajudasse, a grande causa foi o homem. Não nos agrada pensar em como somos destrutivos. Até a matança de apenas alguns animais poderia ser fator decisivo para algumas espécies já no limite devido à alteração do clima, acabando por extingui-las. Os seres humanos tiveram sempre impacto no seu ambiente.
O desaparecimento dos grandes mamíferos terrestres é um dos acontecimentos de extinção mais aparatosos e recentes da história da Terra. A última extinção. É também a época em que os objetos dos Clovis desaparecem do registro. A única história de que dispomos está escrita na química e na arqueologia que nos ficaram. E até agora, estas pistas não solucionaram satisfatoriamente o mistério. Agora, a nova teoria de um impacto cósmico deixou a questão totalmente em aberto. A descoberta inicial de irídio no tapete negro foi fabulosa. No entanto, os níveis eram muito inferiores aos encontrados para a época da extinção dos dinossauros. Como a poeira cósmica se acumula naturalmente na superfície da Terra, os achados pouco ricos em irídio não são uma prova inabalável. Mas deram uma ideia precisa do sítio onde procurar mais pistas. Contando com o tapete negro do Arizona, há pelo menos 31 locais de escavações arqueológicas na América do Norte e 6 na Europa, onde a equipa de impacto colheu terra da época das extinções. Isto significa que há muita terra para analisar. James Kennett e o seu filho arqueólogo Douglas estão literalmente até aos cotovelos nela. Repara, Ted, há 1, 2 e 3. Assim como Alan West, Jim Whitkey, um geólogo, e Ted Bunch, reformado da NASA. E novas tecnologias, criadas desde que se procurou o assassino dos dinossauros, abriram o mundo natural da nanoscala que estas amostras de terra encerram. O que West e a sua equipa estão a encontrar nesta terra antiga é extraordinário. Que diabo é isso? Isto é uma esférula de carbono aberta ao meio. Sabemos da química que se formam quando sementes de pinheiro ou de abeto ardem. Isto é resina de árvore que foi queimada. Mas o que a torna muito invulgar, na verdade o que a relaciona com um impacto cósmico, está nestas nervuras. Uma das descobertas até agora mais intrigantes está dentro das férulas. Dentro das estruturas de carbono, a equipa descobriu algo que era tão empolgante para um cientista como seria para uma jovem noiva. Diamantes. Diamantes na nanoscala, para sermos exatos. Os bordos de cada um destes pequenos buracos estão revestidos de diamantes. Em alguns casos, 30% da esférula de carbono são diamantes minúsculos. Vamos ver o outro? Estes nanodiamantes podem ser tão pequenos que 1 milhão caberia num grão de areia. Se se pudesse extraí-los, haveria em todos os Estados Unidos cerca de 1.000 milhares de milhões de dólares destes diamantes. Mas como extraí-los custaria o mesmo. Piadas geológicas à parte. Esta é uma descoberta importante. Isto é como vermos uma imagem do telescópio Hubble de todas as galáxias do universo. A quantidade destas coisas é incrível. Vamos ver as coordenadas. Não se sabe ao certo como se formam estes nanodiamantes. 1319. A equipa descobriu vários tipos. A maior parte dos diamantes encontrados na Terra é cúbica e tem uma estrutura muito simétrica. Mas um dos tipos que estão a encontrar, o diamante hexagonal, não é nada comum. A única maneira conhecida de criá-los é através de um rebentamento de grande pressão, como um impacto. Vemos um pequeno contorno hexagonal. Está bem assim. Estes são diamantes hexagonais. Não se encontram no manto terrestre. Não ocorrem na Terra. Só ocorrem em crateras, nos meteoritos, na poeira interplanetária, etc. São todos extraterrestres. É muito difícil explicar a presença de tantos diamantes em zonas tão grandes do planeta, sem ser com um impacto de origem extraterrestre. Mas será forçosamente assim? Continuo cético, pois evoca um cometa grande, talvez com 3 km de diâmetro.
Um objeto tão grande tem massa suficiente para alcançar o solo e causar uma cratera grande. Causaria um grande buraco no solo. Mark Boslow diz que não sabemos o suficiente acerca da formação dos nanodiamantes, mas se indica um impacto. Onde está a cratera? 13 mil anos não é muito em termos geológicos. Portanto, seria uma cratera muito jovem. Uma coisa assim na América do Norte seria óbvia. Quando foi proposta a teoria do asteroide que matou os dinossauros, também ninguém encontrou uma cratera. Mas então, mais de 10 anos depois, foi encontrada, quase inteiramente debaixo de água, e confirmou as primeiras descobertas de irídio. Até agora, ninguém encontrou uma cratera da extinção dos grandes animais terrestres. Acabar-se-á por encontrar uma cratera relacionada com esse acontecimento? Ou haverá outra explicação? É a pergunta a que Peter Schultz está a tentar responder. Ele pode simular impactos, a uma escala muito mais segura, aqui, com o canhão de hipervelocidade do Centro de Pesquisa da NASA, nos arredores de São Francisco. Ok. É usada uma pequena bola de vidro como bala do canhão e simula o projeto cósmico. A bola é colocada no interior deste canhão de 12 metros de comprimento e disparada para uma câmara de vácuo para concretizar diferentes situações hipotéticas de impacto. Esta parte acaba comigo. Neste ensaio, Schultz quer saber o que aconteceria se o objeto vindo do espaço, ou a bala de vidro, se partisse em milhares de pedaços antes de atingir a Terra. Uma ideia inspirada no cometa de 1994 Shoemaker-Levy, que se desfez antes de atingir Júpiter. Isto será interessante, especialmente com as novas câmaras. Espero que possamos ver os pedaços a espalhar-se. Que maravilha! Vejamos as câmaras de alta velocidade. Câmaras de alta velocidade registram o impacto e mostram-no à cadência espantosa de 1 milhão de imagens por segundo ao retardador. Há milhares, milhões de pequenos fragmentos a chocar simultaneamente com a superfície. Aquela coisa brilhante é o projétil que levava irídio, uma assinatura do impacto. Depois de chocar, ter-se-ia desfeito e redistribuído por toda a Terra. É isso que nos indica que houve um impacto. Isto é a cratera enorme que um único impacto formaria. É bem óbvia. Assim, que tamanho de cratera surgiria se um cometa do mesmo tamanho se desfizesse em milhares de objetos menores? Também vemos as crateras pequenas. O vento destruiu-as. A Terra recompôs-se muito rapidamente. Bastou um pouco de chuva e de intempérie para apagar os indícios. Uma segunda situação hipotética é que o cometa, ou pelo menos grande parte, teria caído no glaciar da era glaciar que cobria grande parte da América do Norte dessa época. Isso pode ser simulado aqui com o canhão de impacto, usando um pedaço grande de gelo. A temperatura é altíssima. A cratera forma-se no gelo que se parte e desaparece muito simplesmente. Mais uma vez, os indícios são apagados. O gelo comportou-se como o revestimento interno de uma garrafa termo. Um impacto no glaciar poderá ser outra forma de explicar a ausência de cratera.
Mas a equipa continua a ter de fornecer a grande prova da teoria do cometa. E a prova mais forte que têm, os nanodiamantes, está a ser atacada. Mark Baslow está convicto de que talvez haja outras explicações mais plausíveis para os nanodiamantes do tapete negro. Por exemplo, estão sempre a chover em pequenas quantidades micrometeoritos minúsculos através da nossa atmosfera. Durante todas as mudanças ambientais dessa época, poderiam ter-se concentrado logo abaixo do tapete negro? Há essa chuva constante de micrometeoritos que contêm diamantes. Assim, a pergunta é, consegue-se concentrar esses diamantes mediante um mecanismo qualquer que muda quando há alterações abruptas do clima? Assim surge agora uma nova e perturbante pergunta. Quando apareceram estes nanodiamantes? Foram chovendo lentamente? Ou apareceram todos de uma vez? Por sorte, é exatamente a isso que os glaciares e a sua espantosa biblioteca de informações podem responder. Isto é um exemplo clássico de como a superfície de um glaciar pode captar um registro do ambiente. Vemos poeira e destroços a serem soprados para a superfície do glaciar. Vêm mais neve e poeira que ficam presos durante décadas, séculos, milhares e dezenas de milhares de anos, com o que temos um registro preciso do que aconteceu nessa época. Um exemplo moderno é o fumo dos recentes incêndios na Califórnia. Esta fotografia de satélite mostra como sobe para a atmosfera. Por fim, o fumo chegará à Groenlândia e ficará preso na camada superior do manto de gelo. Efetivamente, este glaciar é um cofre de segurança com registro da data em que foi fechado. A pergunta-chave é: conseguirá Maersk encontrar os nanodiamantes ou o irídio dentro de uma camada fina, equivalente à camada subjacente ao tapete negro de há 12.900 anos, e não por cima nem por baixo? Isto provaria que este indício não tinha chovido gradualmente ao longo de muito tempo. Lembram-se da recolha de amostras de milhares de camadas de história do gelo para saber se havia um aumento do irídio, das férulas de carbono ou dos nanodiamantes? Agora, no Instituto das Alterações Climáticas de Maersk e na Universidade do Maine, as amostras são submetidas a diversas análises. O primeiro lote de amostras é analisado para se responder à pergunta-chave de se acharam ou não a tal fina camada de gelo da época em que estes animais se extinguiram. Esta máquina faz isso analisando a estrutura atómica do oxigênio do gelo, que pode revelar a temperatura exata de quando o gelo se formou. Maersk e a sua equipa já fizeram esta análise a mais de 100.000 anos de gelo das amostras cilíndricas de gelo da Groenlândia. Assim, os resultados da nova amostra são comparados com este registro já comprovado. É como comparar impressões digitais de temperaturas e, notavelmente, os resultados laboratoriais deste período revelam uma coincidência prevista. A possibilidade de a encontrarmos era pequeníssima. Era pior do que procurar uma agulha num palheiro. Subitamente surgiu-nos no monitor. Foi espantoso. Ao que parece, Maersk, Stephenson e Kurbatov encontraram o gelo da altura em que estes grandes mamíferos desapareceram. No laboratório, procuram o elemento raro, o irídio, o achado que ajudou a explicar a extinção dos dinossauros. Os resultados revelam um aumento precisamente na altura em que os animais desaparecem, mas não é muito grande. Não é que sejam catastroficamente maiores. São cerca de 3 vezes mais altos do que o fundo, mas é fascinante ver preservado um aumento desta grandeza. Este irídio é uma pista sedutora, mas, tal como no tapete negro, não há uma pista inabalável, pois os níveis são baixos.
Agora, tudo se resume aos nanodiamantes, que também são os mais difíceis de analisar. Procurar em amostras colhidas numa vala de 17 metros um indício 1 milhão de vezes menor do que um grão de areia é uma tarefa muito trabalhosa. E competiu a Alan West realizá-la. É muito difícil trabalhar com uma esférula de 10 microns. Concluído o trabalho meticuloso, e depois de West preparar amostras para o microscópio eletrónico de transmissão, Nova pediu a Paul Majeski que se juntasse a James Kennett e ao cientista de materiais Chris Mercer, da Universidade da Califórnia, numa primeira observação das provas. Isto é notável. São às toneladas. Isso é claro e imediatamente notável. A primeira amostra que observam é da época que se suspeitava ser a das extinções. Consiste em grande número de partículas. Que nitidamente choveram da atmosfera. Isto tem grandes implicações. Não há este tipo de partículas no manto de gelo, a menos que chovam da atmosfera. É espantoso. Se são mesmo diamantes, isto é um avanço notavelmente grande. Mercer realiza uma análise para saber se estas partículas são diamantes. Um feixe de eletrões é disparado contra elas, o que provoca uma série de anéis. Cada estrutura cristalina dispersa o feixe de uma forma própria e forma um desenho identificável. De imediato, aparece um desenho conhecido. Isto é arte. Para mim, isto é uma imagem da Mona Lisa no que toca às ciências da Terra. Os pontos negros são nanodiamantes, que neste diapositivo são em grande concentração. A análise revela que há diversos tipos de diamantes. Entre eles, hexagonais, o indício mais claro de um impacto extraterrestre. Um diamante que se crê que teve a estrutura atômica moldada por uma força enorme. Nunca tinha visto uma coisa assim. Isto entusiasma-me muito. Procurava cúbicos na lista e aparecem-me hexagonais. Perguntei a mim mesmo, hexagonais na Groenlândia? Porém, aqui estão, bem vivos, no manto de gelo da Groenlândia. É um fenómeno porque o manto de gelo da Groenlândia contém mais de 450 mil anos de gelo. Procurávamos uma camada muito fina e logo no primeiro diapositivo vemos milhares de milhões de nanodiamantes, que talvez sejam a chave para provar que nessa época havia um enxame de cometas. Ver material assim é arrebatador. Porquê? Bem, para James Kennett, este momento de descoberta carrega-se de emoção. Isto é... Desculpem. É empolgante? Empolgante. Não será a palavra adequada. É uma experiência que poucas vezes temos na carreira científica. Para os cientistas, os momentos de descoberta são muito emocionantes. Quando os cientistas fazem descobertas que consideram ser grandes avanços realmente importantes, momentos eureka, se quisermos, há uma euforia, uma grande emoção. Foram momentos carregados de emoção. A hipótese previa que os diamantes lá estivessem. E estavam. Até agora, os nanodiamantes só foram encontrados nas camadas de gelo em volta da época das extinções. O que indica claramente que não choveram da atmosfera ao longo de muito tempo. Sempre que achamos mais uma prova no manto de gelo, pensamos, meu Deus, que mais poderá lá haver? Registram tudo o que acontecia na atmosfera. E neste caso, a prova é mesmo incontornável.
Cada nova descoberta reforça a teoria de que um cometa extinguiu os grandes mamíferos terrestres há 12.900 anos. Ainda é cedo na investigação. E de certo serão adiantadas outras explicações. As extinções são acontecimentos muito confusos e muitos fatores de tensão, as alterações do clima e a matança excessiva pelos seres humanos, estavam a alterar o ambiente. Mas, nitidamente, esta nova prova de um impacto enorme está a fazer mudar o nosso entendimento da extinção dos animais da era glaciar na América do Norte. A perda desses animais foi um dia triste para a América do Norte. Toda a paisagem teria sido muito diferente. Na verdade, até o desenvolvimento cultural humano teria sido drasticamente diferente nos últimos 13.000 anos se estes animais tivessem sobrevivido. Versão portuguesa, via satélite.